Olá, aluna, tudo bem? Retomamos aqui com a nossa disciplina Colaboração e Gestão de Equipes na Educação Digital. Como temos trabalhado nessa disciplina, é importante concebermos alguns valores fundamentais que colaborem com as condições que a escola possui para o desenvolvimento do trabalho coletivo, fundamentalmente a partir do planejamento participativo e da colaboração de todos os atores educacionais. Obviamente, em função do que se educa, é em função dos jovens e da formação cidadã. E também, fundamentalmente, pensamos sempre na possibilidade da inclusão e o respeito ao direito dos participantes do processo educacional. Direito de professores, alunos, funcionários, pais e familiares. Pois bem, e para fazermos avançar esse debate, é necessário pensarmos sempre na participação, no planejamento participativo e colaborativo. É nesse sentido que trazemos para a videoaula de hoje o debate sobre o uso de tecnologias na gestão escolar. Vamos ver então o nosso principal objetivo, que consiste em reconhecer as possibilidades do uso de tecnologias relacionadas à gestão colaborativa na educação digital. Avançamos. Primeiramente, a grande questão que se coloca. Hoje vivemos num mundo em que as tecnologias estão disponíveis, estão chegando à escola, já chegaram às casas, embora ainda num país como o Brasil, marcado por desigualdades sociais e econômicas, muitas pessoas estão ainda excluídas dessa nova forma que se concebe da educação digital. Portanto, há um processo de inclusão digital que deve vir por meio das políticas públicas. No entanto, as escolas que recebem, que já possuem materiais, nós podemos fazer uma certa indagação. Como é que essas escolas se apropriam dos artefatos tecnológicos disponíveis em seus espaços? A principal questão que se coloca é a formação para os profissionais, há uma gestão, há uma participação de todos no planejamento da utilização, há uma articulação com as propostas pedagógicas? Esse é o questionamento que nos traz hoje a nossa aula e nós trazemos aqui uma citação da professora Elizabeth Bianconcini. A incorporação de tecnologias nas atividades da escola envolve distintos aspectos da gestão decorrentes do efeito de gerir, administrar, proteger, manter, colocar em ordem, ou seja, de tornar utilizáveis os recursos tecnológicos. Vamos avançar um pouco nesse debate e pensar, então, na importância do uso das tecnologias na escola e as suas possibilidades. Primeiramente, a gente vai pensar aqui numa dimensão mais administrativa, ou seja, a otimização dos processos administrativos, em que a tecnologia ela auxilia no controle de matrículas, na frequência do profissional, dos profissionais e também dos próprios alunos, facilita e amplia a emissão de documentos, tanto de alunos e profissionais, auxilia os processos de comunicação, na utilização de e-mails, correios eletrônicos, listas de discussão, fórum, informações, troca de informações, também a utilização de chats ou também teleconferências. E também auxilia aí o controle documental e avaliativo da certificação dos próprios alunos. Ok? Uma outra possibilidade tem a ver com a sustentabilidade, ou seja, há uma redução de alguns custos, Por exemplo, a redução de material físico impresso, por exemplo, arquivos, fichários, materiais de escritórios que vão sendo substituídos pelo material digitalizado, perfeito? A própria ideia
que existe, né, que hoje nós temos o armazenamento na nuvem, né, um armazenamento de maneira bastante ampla, quase ilimitado, mas que garante grandes volumes de documentos de forma digital, portanto, garantindo aí uma redução, né, de custos, seja em questões de materiais impressos, como também de espaço, né, para guardar os materiais. E também a garantia, né, a qualidade de documentos, porque justamente as tecnologias as garantem, então, a permanência e evitam perdas de documentos que podem ser relevantes tanto para o planejamento como para o histórico escolar. Pois bem, uma outra dimensão que é fundamental, quando pensamos aí no planejamento participativo, tem a ver com o atendimento e a comunicação com o público, né? A escola, ela tem que estar aberta à comunidade local, ela tem que se comunicar dentro do seu contexto com órgãos responsáveis centrais e também com outros setores e entidades da sociedade civil ao seu entorno. Portanto, as tecnologias elas estão aí para criar redes, criar pontes, né, de comunicação e acessibilidade. Então, nós podemos otimizar a partir das tecnologias e melhorar os canais de comunicação, né? As ferramentas online de comunicação, como redes sociais, portais online e e-mails, que hoje a maioria das escolas já possuem, né, sua página na internet, onde que há a possibilidade aí de divulgação de informações, de acesso, né, de entrar em contato com as autoridades escolares. Um outro ponto, já citado anteriormente, né, porque a tecnologia evita aí o desperdício de recursos materiais. Ela também aumenta a transparência, né, na medida em que você pode ter um canal de comunicação, você pode também informar as ações que estão sendo desenvolvidas na escola, como, por exemplo, o uso de recursos, né, dentro do conselho de escola. Então, os canais de comunicação podem aumentar a transparência, o diálogo e o reconhecimento social dessas ações, além de ser importante canal de informação, divulgação das atividades desenvolvidas pela escola. Uma outra questão, que é meio consequência dessas que nós estamos apresentando, é a organização, a melhora na organização de documentos, né? Então, nós temos aí a questão da digitalização dos documentos, a possibilidade de arquivos online, né? A importância de alguns sistemas que são gerados, que as pessoas podem ter acesso a documentos, né? E com isso nós ganhamos em redução de espaço físico destinado para os antigos fichários, né? Os arquivos físicos. Uma outra dimensão importante tem a ver com a gestão financeira e orçamentária, né? Em que o uso de tecnologia ele pode garantir, né, um melhor controle desses recursos públicos geridos pela escola, né? É importante lembrar que as escolas recebem, né, da União um dinheiro direto, né, da escola para a manutenção, para a compra de alguns recursos necessários aos seus fins. Portanto, o uso desse recurso ele deve ser apropriado, né, de conhecimento dos conselhos escolares. Enfim, né, as tecnologias também garantem uma melhor prestação de contas, né, e transparência, portanto, do uso desse dinheiro. Vamos avançar e dizer sobre a questão que envolve a gestão pedagógica. Obviamente, né, hoje, mais do que nunca, o uso de tecnologias educacionais tem sido, tem promovido, melhor dizendo, um debate intenso, né, na medida em que as tecnologias estão a serviço de novos processos de ensino e aprendizagem, né? Permite também um aumento de intercâmbio, de trocas de conhecimento entre culturas e também de programas educacionais. Paralelamente, né, envolve o desenvolvimento de uma autonomia maior por parte do aluno, né?
Hoje é comum a gente estar em sala de aula e já ver o aluno se antecipando, entrando, né, no Dr. Google, fazendo questões, levantando o conhecimento antes mesmo da aula iniciar, ser ministrada. Pois bem, então o aluno está o contato inteiro numa sociedade de informação, então nós temos que estar conscientes, né, dessa mudança em curso. Um segundo ponto permite que o aluno estabeleça uma nova relação, né, com a sua própria história, com as suas próprias relações sociais, com o mundo e com o saber. Okay? É um acesso diferenciado que temos que levar em conta nas novas formas de aprendizagem que promovem a tecnologia. E, por fim, a tecnologia é um referencial importante atualmente utilizado por diversos governos que tem a ver com os processos de formação continuada dos professores, né? Na medida em que eles alcançam espaços distintos em horários diferenciados, proporcionando, portanto, o acesso de professores em processos formativos à distância, né? Muito bem. Ainda em relação ao tema que nós estamos trabalhando, né, que tem a ver com gestão e colaboração e participação, né, nós devemos pensar fundamentalmente como é que nós podemos utilizar as tecnologias para o desenvolvimento, né, da nossa atividade escolar, né? Como a tecnologia pode possibilitar uma maior participação e otimizar os processos de planejamento escolar, né? Entendemos que as tecnologias elas oferecem, sem dúvida, softwares, ferramentas que possibilitam sistematizar de forma mais rápida e apropriada as questões que envolvem a definição de um problema de planejamento, a elaboração de um plano, a votação coletiva de uma decisão, né, e até mesmo oferecer relatórios já digitalizados do processo todo do planejamento participativo. Isso é fundamental, né? É uma tecnologia que está a serviço do desenvolvimento, portanto, das relações democráticas dentro da escola. Portanto, nós olhamos e percebemos, né, que dentro do âmbito do planejamento escolar, podemos utilizar a tecnologia para registrar, organizar, recuperar e atualizar informações, otimizar estratégias de comunicação e participação e, fundamentalmente, operacionalizar o plano escolar participativo. Muito bem. No fórum dessa semana, vocês vão discutir um pouco como é que é o uso das tecnologias na sua escola, como elas podem beneficiar o fazer do dia a dia na unidade educacional de vocês. Um grande abraço e até semana que vem.